Olá, como estão? Espero que bem. Bom, quero falar aqui antes do tema de hoje, que é sobre a terapia estruturalista, dizer que também no blog da Epocare coloquei um texto exatamente com esse mesmo título. Também ali tem alguma coisa sobre isso que eu vou falar agora. Também quero falar do lançamento do livro na Amazon, Ser Terapeuta em Filosofia Clínica, que eu lancei faz umas 2 semanas. Ele é fundamentalmente para mim o mais importante parte de ser terapeuta em filosofia clínica é o ser terapeuta, de toda a formação. Por isso que eu comecei com esse livreto, eu vou lançar vários agora, durante esse tempo, durante um tempo, vou tentar a cada 2 meses lançar um livreto novo, vou meio que dividir a filosofia clínica em vários assuntos, para as pessoas poderem ter acesso de forma barata, né, e poderem estudar e fazer referência para suas pesquisas, e também ajudar as pessoas que já são terapeutas em outras áreas, que isso também é interessante, e também para aqueles que querem ser terapeutas em filosofia clínica. Então está lá na Amazon, Ser Terapeuta em Filosofia Clínica, né, o primeiro livro da série que eu comecei a fazer agora. Também vou falar aqui da formação de filosofia para a filosofia clínica, também agora em setembro, 14 de setembro, se não me engano, é o lançamento do curso. As informações sobre preço, horário, dias, o que vai cair, a ementa do curso, está no site da Epocare. Vou deixar também nos comentários tanto o link do livreto da Amazon como da formação de filosofia para a filosofia clínica e também para outras terapias que de alguma forma beberam da filosofia podem aproveitar esse conhecimento para expandir a sua percepção da sua própria terapia. Também tem o curso de introdução à filosofia clínica, que também está no site da Epocare, ali com todas as informações, são 5 aulas, cobrindo aí uma introdução geral do que vai acontecer na formação completa de 18 meses, mas quem quer uma introdução, quem quer saber um pouco mais antes de fazer a formação, quem quer uma informação geral, são 5 aulas presenciais, não são gravadas, eu vou combinar com as pessoas de fazer essa aula presencial, a gente entra em contato. As informações do curso, preço, tudo também está no site da Epocare. Importante eu falar isso aqui, porque se não sou eu falar, quem é que vai falar por mim, né? Então, eu anuncio, acho que são produtos interessantes, que podem ajudar tanto pessoas individuais, como o grupo da filosofia clínica como um todo. Então, eu imagino que isso seja bom não somente para mim, mas fundamentalmente para a filosofia clínica. Também tem o produto terapia, que também no site da Epocare tem lá os terapeutas com contato direto a eles, se vocês querem saber sobre terapias individuais, de casal, empresarial, como vocês quiserem. Tá? Então, muito bem, dado o recado, vamos então ao vídeo de hoje, que é sobre terapia estruturalista. Uma das grandes diferenças da filosofia clínica enquanto terapia é ela ser estruturalista. A sua metodologia ser estruturalista. Eu já ouvi pessoas falarem, escreverem, comentarem, dizendo que a filosofia clínica é fenomenológica. É um erro, não é fenomenológica. Ela é estruturalista. A fenomenologia na filosofia clínica está no ser terapeuta. Está lá no livreto da Amazon. A fenomenologia não é uma ferramenta de investigação do outro, mas uma postura terapêutica que temos que ter frente ao fenômeno humano. Então, ela não é uma investigação do real ou do outro, ou né, do partilhante. Ela é de uma postura. Então, a filosofia clínica não é uma terapia fenomenológica. A fenomenologia está nela, mas está na parte do ser terapeuta. Como investigação da singularidade do outro, aí sim, ela é estruturalista. E essa é a grande diferença dela. Porque a partir disso, ela enxerga tanto o ser humano como tudo que se manifesta dele de forma única no mundo das terapias. Não só por ser estruturalista, mas também na maneira como a filosofia clínica usa o estruturalismo de forma terapêutica. A Gestalt, por exemplo, é estruturalista, lançou o estruturalismo terapêutico, digamos assim. Assim como Fernando de Saussure, que lançou o estruturalismo na linguística, depois Lévi-Strauss para a antropologia, né, e outras áreas, disciplinas abraçaram o estruturalismo, Piaget e outros, né, para suas investigações. Na terapia, Gestalt é uma terapia estruturalista, mas, embora seja estruturalista, a filosofia clínica usa a noção de estruturalismo diferente da Gestalt. Então,
a filosofia clínica, a partir disso, não enxerga o outro, né, a pessoa, o partilhante, a partir de uma psique, de um inconsciente, de um modelo sistêmico, ou de qualquer outra noção que não seja a própria estrutura interna de cada indivíduo. E é isso, a estrutura interna de cada indivíduo, que na filosofia clínica nós chamamos de singularidade. É única para cada pessoa. Não tem como compararmos nada com fora dessa própria estrutura. Agora, se a estrutura existe na realidade, ou se há um modelo epistemológico para compreender o real, essa é uma discussão interessante, mas não nos toca aqui. Né? Ela é uma discussão mais filosófica a respeito dos conceitos. Mas algumas pessoas, para desvalorizar a filosofia clínica, pedem que mas tem que ter uma decisão. Vocês acreditam que a realidade, ontologicamente, na sua existência, ela é estruturada? Ou a estrutura está no modelo epistemológico interno do terapeuta para compreender o real, mas não que a estrutura esteja na realidade? Eu acho que é um pouco no meio termo, né? Eu acho que a filosofia clínica, na minha opinião agora, eu veria como enxergamos que as coisas podem ser estruturáveis a partir da nossa concepção de estrutura como modelo de investigação no real. Agora, se a realidade é ou não estruturada, ontologicamente, não sei dizer, mas posso dizer que as coisas são estruturáveis. Pensamos na estrutura econômica, ou sistema, que também é um sinônimo de estrutura, no sistema político, na estrutura econômica, na estrutura social, na estrutura ou sistema do corpo, no sistema ecológico. Então, nós podemos pensar, estruturar o real a partir de várias formas. Então, podemos dizer que o real é estruturável nesse sentido. Mas eu considero aqui o estruturalismo como modelo epistemológico nosso de investigação do outro, que vai nos dar o quê? A sua singularidade. Então, já que nós somos uma terapia estruturalista, eu vou falar um pouco aqui sobre algumas características do estruturalismo em todas, ou quase em todas, as disciplinas que usam dele. Tá? Mas eu vou falar das que também nos interessam aqui, a outras características. Mas eu vou falar daquelas que são gerais, quase gerais para todas as disciplinas que usam estruturalismo, mas aquelas também que nos interessam aqui na filosofia clínica. Okay? Então, uma das características do estruturalismo, em qualquer área em que ele atue, seja na linguagem, na antropologia, na biologia, na física, é que o estruturalismo considera que há uma inteligibilidade interna a cada estrutura. E o que temos que fazer é compreender essa inteligibilidade que já está lá. Não temos que criá-la, não temos que significar, não temos que interpretar, não temos que buscar o oculto. Temos que compreender aquilo que já está lá, a sua própria inteligibilidade da estrutura que aparece. E para isso temos que compreender os elementos que compõem essa estrutura, que no nosso caso são os tópicos da estrutura de pensamento, os 30 tópicos que podem compor a estrutura interna de cada pessoa. Não são os 30, mas aqueles que as pessoas se estruturam. Se a gente faz isso, a gente então não necessita nada de exterior à estrutura para compreendê-la. E é por isso que não é necessário, inclusive, atrapalha e já não é mais filosofia clínica, se a gente começa a usar conceitos de outras terapias para compreender o outro dentro da filosofia clínica, como diagnósticos, perfis, tipos. Isso já não é mais filosofia clínica. O nosso trabalho é compreender a estrutura que aparece e a sua inteligibilidade interna a partir dos elementos que aparecem nela. Que ao compreender a própria inteligibilidade da estrutura e seus elementos predominantes, no decorrer desse processo de compreensão, acabamos por perceber que ela tem uma outra característica do estruturalismo, uma totalidade. Um horizonte de limites, até onde ela vai, essa estrutura. Até onde ela está delineada. A totalidade da estrutura está vinculada ao que aparece nos seus elementos. E aqui o estruturalismo se une à fenomenologia, porque ao percebermos a totalidade da estrutura, seu horizonte de limites, através dos seus elementos, nosso próximo passo é realizar uma descrição do que aparece, e não colocar um rótulo normalizador, normativo,
normal, anormal, saudável, doente, isso não nos interessa no estruturalismo. Nós não temos que nomear aquilo que aparece com nenhum conceito fora da inteligibilidade interna dessa própria estrutura. Uma outra característica do estruturalismo no geral é o que se chama de transformações, que para nós também na filosofia clínica é bem importante. A gente chama essas transformações de filosofia clínica de autogenias. Movimentos e transformações. Dentro do horizonte da totalidade do que aparece, né, através dos seus elementos, dessa estrutura, as transformações necessárias para a reorganização dessa estrutura estão nesses próprios elementos. Não estão fora deles. A gente chama de reorganização, que seria o processo terapêutico que a pessoa trouxe, né, aonde ela quer chegar. No estruturalismo se chama de autorregulação. Então, as transformações para a autorregulação da própria estrutura estão nos seus próprios elementos. Esses elementos é que são a chave das transformações da estrutura, né? E a sua autorregulação ou a sua reorganização. Então, mas quais são as leis, né? As leis que estão amparando para onde vão essas transformações? Essas leis, entre aspas, que não são leis de forma alguma, são regularidades, elas surgem no contato da estrutura interna da pessoa com o seu mundo ambiente. Por isso temos que compreender também o horizonte existencial a partir da representação de mundo que ela tem, tanto do mundo passado quanto do que ela está vivendo nesse momento. Ao considerarmos o ser humano, né, como uma estrutura, temos que lembrar que ela é uma estrutura aberta, porque os detratores do estruturalismo reclamam que o estruturalismo se fecha em si mesmo, nos seus próprios elementos, suas próprias autorregulações, próprias transformações, e não tem uma comunicação com o externo. Mas não é isso, né? Porque há estruturas de todos os níveis de abertura. E o ser humano é uma estrutura interna, consideramos uma estrutura interna, altamente permeável ao seu mundo ambiente. Há trocas de influência o tempo todo, tanto da estrutura interna para o mundo, quanto do mundo para a estrutura interna. Então, embora a autorregulação, a reorganização esteja nos próprios elementos da estrutura, ela é permeável e comunicativa com o mundo ambiente. E o que interessa para nós é aquilo que está dentro da estrutura. É aquilo que adentra o horizonte da sua estrutura e não o que está fora. Tudo acontece terapeuticamente dentro da estrutura. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né, sobre a estrutura de pensamento como o eixo possível de toda a experiência na filosofia clínica. Vejam aquele vídeo, é exatamente isso. Tudo que nos interessa, pode ser que a gente esteja num dia numa terapia e apareça um elemento novo. Não é que ele veio, surgiu do nada, autogeração, geração espontânea, não. Ele veio com a comunicação com o mundo ambiente. E quando ele entra na estrutura e aparece como elemento, é o que nos interessa. Não precisamos buscar fora disso. Não precisamos sair e ir atrás da estrutura, buscar na obscuridade dela. O que é importante vai aparecer e vai adentrar a estrutura. E pode ser que tenham coisas que também saiam dela. E esse entra e sai, essa relação, é que dá a capacidade de transformação, autorregulação ou auto-organização, reorganização da estrutura de pensamento. Eu já falei para você aqui em outro vídeo também, que eu gosto muito do Edgar Morin, né, filósofo francês, ainda vivo, acho que está com mais de 100 anos, que ele não está na fundamentação da filosofia clínica, mas ele me ajuda a compreender toda essa dinâmica, né, da terapia, da filosofia clínica e da relação da estrutura de pensamento com suas próprias relações e com o meio ambiente. No seu livro Introdução ao Pensamento Complexo, ele fala assim, como organismo vivo se auto-organiza e faz sua autoprodução. É o ser humano, né? Ao mesmo tempo, ele faz auto-eco-organização e auto-ecoprodução. Isso quer dizer que o organismo vivo, como o ser humano, se organiza internamente ao mesmo tempo em que se organiza em seu mundo ambiente. Então, o mundo, o nosso contexto imediato, está plenamente presente na nossa estrutura interna. A nossa estrutura interna está interagindo com esse mundo ambiente numa relação de influências diretas ou indiretas. Então, o ser humano é uma das estruturas mais permeáveis
ao seu mundo ambiente, né, imediato. Outra característica do estruturalismo geral, mas que nos interessa aqui na filosofia clínica, é a sua característica operativa, que é praticamente uma consequência do que eu falei antes. Isso quer dizer que a estrutura tem uma atitude relacional, tanto dos seus elementos internos, quanto do mundo ambiente. Inclusive, em uma das perspectivas estruturalistas, a totalidade da estrutura é a resultante dessas relações e composições. As coisas começam pelas relações e composições e a partir disso é que vão dando a totalidade da estrutura. E é por isso que a gente considera também, como estruturalismo nesse sentido, que nunca nada está pronto, terminado e enrijecido na estrutura interna das pessoas. Ao mesmo tempo que a estrutura trabalha para a sua reorganização, ela se transforma nesse processo, mantendo sempre um horizonte de limites das suas fronteiras. Então, eu já falei isso também em outro vídeo, eu gosto de usar a metáfora, a figura de linguagem da estrutura interna como se fosse um mapa, né? Só que esse mapa, quando apareceria aí, a estrutura interna fosse um país, por exemplo, ele seria um país móvel, plástico, flexível, onde suas fronteiras estariam sempre se alterando, seu tamanho também. Essa é exatamente a ideia da filosofia clínica. A estrutura não é algo rígido, nem é algo imutável, ao contrário, é flexível, potencialmente autorregulado a partir das próprias transformações dos elementos internos que aparece quando aparece a estrutura para nós. E nesse sentido, é importante isso aqui também, porque nos separa de outras terapias, algumas delas inclusive a psicanálise, em algumas linhas da psicanálise, é que o processo fundamental dessas transformações internas de seus elementos não é a causalidade, como as ciências naturais, uma relação de causa e efeito, né? Uma bola de bilhar batendo no outro até que outra cai na caçapa. Mas o processo fundamental do estruturalismo, nessa concepção que eu trago aqui, é a retroalimentação, ou seja, o feedback. É uma relação dialógica, dialética, entre os seus próprios elementos internos, entre a própria estrutura em a sua totalidade com o mundo ambiente e os elementos dele, né? Então, é um constante diálogo, dialética. Então, não tem a noção de irreversibilidade, de que nada pode ser mais alterado, mas ao contrário, da reversibilidade, da recursividade, também noções trazidas aí pelo Edgar Morin no seu livro Pensamento, Introdução ao Pensamento Complexo. Então, as outras terapias ou disciplinas que trabalham, que usam estruturalismo como paradigma ou modelo epistemológico de compreensão do real, também se diferenciam da filosofia clínica, porque muitas delas, embora enxerguem a realidade ou terapeuticamente outra a partir do estruturalismo, elas acabam avaliando em algum momento os elementos da estrutura e a sua totalidade a partir de alguns valores próprios que eles mesmos criaram a posteriori, né? Mas já criaram um conceito externo à própria estrutura. Então, apesar de serem modelos estruturalistas, como a Gestalt e outras terapias e outras disciplinas que usam estruturalismo em outras áreas, a filosofia clínica se afasta porque, além de ser estruturalista, é fenomenológica. E ela faz não uma avaliação, mas um julgamento, mas uma descrição para compreender, a partir disso, fundamental, isso que eu vou falar de novo, que eu falei no início, a inteligibilidade interna de cada estrutura. Nada além dela é necessário para a compreensão do que aparece e dos seus próprios elementos. É por isso que temos desenvolvido muito afinado na filosofia clínica, compreender o que cada tópico da filosofia clínica quer dizer para saber como que ele pode aparecer na narrativa do outro. E ao perceber isso, não fazer nenhum julgamento de conceito de valor ou normativo, simplesmente tentar compreender nos jogos significados que aparecem e da linguagem que aparece da própria pessoa, qual a inteligibilidade interna que ela nos apresenta. Muito bem, esse é o recado de hoje. Se quiserem comentários, coloquem ali, são sempre bem-vindos, ajuda o canal a ser distribuído aí pelo YouTube para mais pessoas, que a filosofia clínica, de um modo geral, apareça para mais pessoas, para o mundo aí, através dos comentários de vocês, dos likes de vocês, dos compartilhamentos de vocês.
Críticas também são bem-vindas dentro de um respeito epistemológico. Sempre vou tentar responder e melhorar minhas abordagens a partir também das críticas que podem ser feitas aqui no canal e naquilo que eu trago para vocês, tá bem? Muito obrigado então e até o próximo vídeo.